Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, né, um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, faltam apenas 2 dias, né, para as eleições municipais e muitas pessoas ainda não têm os candidatos definidos para votação. Ao mesmo tempo, os institutos de pesquisa apresentam divergência entre os prováveis ou possíveis resultados. Mas até que ponto esses resultados desses levantamentos devem ser levados em conta na hora de votar? Domingo. É dia de eleições municipais. E apesar do período de campanhas e debates entre os candidatos, muitos eleitores ainda não definiram seus votos e podem mudar no minuto final da votação. As pesquisas eleitorais, que muitas vezes são usadas como parâmetro para a tomada de decisão, revelam muitas discrepâncias. Além disso, é importante lembrar que em outras eleições, como a presidencial de 2022, os institutos de pesquisa erraram de 13 a 23 pontos percentuais no primeiro turno, em comparação ao resultado das urnas. Na época, os resultados dos institutos foram mais assertivos em relação às urnas, no segundo turno. Na ocasião, as empresas erraram de 0,4 a 6,2 pontos percentuais. Apesar das diferenças, na reta final da campanha eleitoral, as pesquisas sobre intenções de voto tomam conta do noticiário e são uma fonte de informação importante, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. E com base nos dados das pesquisas, muitos optam pelo voto útil, quando o eleitor quer ajudar alguém que tem mais chance de vencer ou quando quer fazer com que um candidato específico perca. Com isso, a única certeza é que o eleitor deve avaliar bem e fazer sua escolha consciente, para não se arrepender depois. Olha, e essa é uma pergunta importante para responder. Até que ponto uma pesquisa deve influenciar o seu voto? Para falar mais sobre eleições e sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Felipe Menezes, que é mestre em Direito Digital e dá aula na Universidade Massal, né, Unimassal de Caruaru. Ele é especialista também em fake news e pesquisas eleitorais. Boa tarde, professor Felipe. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde a toda a audiência. O prazer é todo meu. Então, primeiro eu pergunto para você, professor, o eleitor brasileiro, ele é muito influenciado por pesquisas? Ele não gosta de votar em candidato que vai perder, mesmo que não seja o preferido dele? As pesquisas, elas apresentam essa influência, né? À medida que o eleitor vai vendo quem é que está na frente, quem é o pior candidato, tudo isso mexe nas emoções do eleitor, né? E podem levar para um lado ou para o outro. Então, muitas vezes o eleitor vai decidir pelo voto útil mesmo, como apareceu na reportagem. O voto útil, ele o tomador de decisão é o número do candidato que está na frente. Como pode acontecer o contrário também, às vezes aquele sentimento que o eleitor tem de votar no candidato que está menor para ver se ele alavanca nas pesquisas, né? A gente chama de underdog effect, né? Então, pode acontecer de um candidato que seja o azarão, né, atrair alguns eleitores, como também normalmente o pessoal vai no voto útil, o indeciso vai no voto útil do líder das pesquisas. Por isso que a pesquisa no Brasil ela tem um grande impacto. Muito bem ressaltado, professor. Mas a gente também acabou de ver aí na reportagem que as pesquisas tiveram grande margem de erro nas últimas eleições. Diferenças de até 23 pontos, né, na última votação. Então, até que ponto se deve confiar nesses levantamentos? Bom, o ideal é a margem de amostragem. Então, o que é a amostragem? É quantas pessoas foram escutadas, né, na pesquisa. Então, tudo vai depender da metodologia. O ideal era que a gente pudesse escutar a sociedade como um todo, né? E, no caso, seria um censo.
não seria uma amostragem. Então, a metodologia normalmente é tirar uma parcela da população, né, 3 mil, 4 mil, 5 mil eleitores. Quanto maior a amostragem, melhor o resultado daquela pesquisa. Então, a amostragem é essencial. E, às vezes, essa amostragem ela apresenta muitos problemas, né? Vai depender do momento em que é feito a pesquisa, porque o voto é dinâmico. Então, à medida que vai chegando, vai se acirrando, vai chegando próximo, muitos eleitores que estão indecisos, eles vão mudando de lado. Então, a gente pode ter erro de cadastro, pode ter erro de não resposta, por exemplo, alguma pergunta que não foi feita em um setor da sociedade específico, se foi feito pelo telefone a pesquisa ou não. Então, pesquisas presenciais são pesquisas mais confiáveis. Não quer dizer que as pesquisas por telefone não existam e não tenham sua eficácia, mas é diferente da presencial. Então, tudo vai depender da metodologia que foi feita. Então, as mais confiáveis são aquelas que têm o maior número de amostragens. Porém, aquela amostragem também tem um custo, né? E por isso que os institutos de pesquisa, eles sempre abordam essa situação. É tão influenciável a população por essas pesquisas que a Justiça Eleitoral obriga que essas pesquisas sejam cadastradas no Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Correto. E na sua primeira resposta você falou em voto útil. E eu queria a sua avaliação sobre essa prática. Quando um eleitor escolhe um candidato, não porque é o preferido, mas para evitar que outro ganhe. Você considera isso saudável para a democracia e também para a escolha de um representante? Qual é a sua avaliação? No momento atual, especialmente na sociedade de redes, né, de internet que nós estamos vivendo, nunca é bom que o eleitor ele vote no que a gente chama de efeito manada, né? Ele vai fazer aquele voto útil, porque a maioria está indo naquele sentido, mas sem buscar saber maiores informações sobre o candidato, especialmente nas redes sociais, porque o algoritmo que a gente utiliza, ele vai fechando a gente numa bolha de preferência. Então, muitas vezes a gente está na internet e o algoritmo da rede social, ele mostra para a gente pessoas que têm um pensamento ideológico mais parecido com a gente. E muitas vezes tem propostas boas do outro candidato. Então, é importante que a gente não se deixe influenciar. Há a questão da emoção também, né? Pessoas que utilizam reprodução segmentada, que são aqueles vídeos pequenos na internet para atrair os eleitores. Então, o eleitor ele não faz um exame, uma análise mais profunda do candidato, acaba votando porque a maioria está votando, porque é o voto útil, porque é o efeito manada e vai indo, e acaba não votando com responsabilidade. Então, é importante a gente fazer uma análise mais aperfeiçoada do momento, né? Saber qual é efetivamente o candidato que apresenta propostas que sejam mais condizentes com a necessidade do eleitor, e não porque a maioria está indo por um caminho ou por outro. E, professor, eu peço agora, por gentileza, que você acompanhe comigo essa outra reportagem. Olha só, é importante a gente ressaltar que hoje é o último dia permitido para propaganda paga das eleições deste ano, inclusive na internet. Vamos ver. Esta sexta é o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral em veículos impressos, eletrônicos e mesmo na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes desse prazo. Cabe ao provedor de aplicação, que comercializa o impulsionamento, realizar o desligamento da veiculação de propaganda eleitoral. É ainda a data limite para a audiência destinada à verificação da integridade e autenticidade dos sistemas em computador e em dispositivo para uso no primeiro turno das eleições, a critério do juízo eleitoral, considerando a logística de deslocamento dos equipamentos. Todos os partidos políticos ou da federação também devem ter comunicado aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a fiscalizar os trabalhos de votação do primeiro turno nas sessões eleitorais instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes. Já acabou o prazo para realizar comícios e usar aparelhagem de sonorização fixa, assim como a realização de debate no rádio e na televisão.
O Tribunal Superior Eleitoral ainda pode divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado em até 10 minutos diários, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, contínuos ou não. Eles podem ser somados e usados em dias descontinuados para utilização por um tribunal regional eleitoral. E nós voltamos a falar agora com o professor Felipe Menezes para comentar também esse assunto. Professor, faltam aí poucas horas até a votação. E eu sei que uma das suas especialidades é o estudo das fake news. Daqui para frente, deve haver um bombardeio em cima do eleitor até para ganhar o voto da pessoa indecisa. E muitas dessas informações devem ser falsas. Qual é o conselho que você dá para as pessoas nessas poucas horas que faltam? O primeiro conselho é lembrar que a divulgação de informação falsa, ela está capitulado no artigo 323 do Código Eleitoral, que diz divulgar na propaganda, durante o período de campanha eleitoral, fatos que sabe serem verídicos em relação a partidos, a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então, detenção, certo? Detenção de 2 meses a 1 ano, e pagamento de multa de 120 a 150 dias multa. Está no Código Eleitoral brasileiro. É importante que a gente lembre que a fake news não é só a notícia completamente falsa, mas a notícia tendenciosa, a desinformação, a informação incompleta, a informação que influencia negativamente o eleitor ou busca valer-se do poder econômico ou do poder político para coagir determinado eleitor em virtude dessa falsificação da informação. Então, é importante sempre ressaltar que nos dispositivos de internet nós temos hoje em dia informações como deepfake, que são sons, áudios, imagens, vídeos, que são falsos, não é o candidato mesmo, muitas vezes, que está falando aquilo, ou o correligionário dele que está falando aquilo, mas aquilo foi programado por inteligência artificial. Então, é importante lembrar que a Justiça Eleitoral diz que aquelas informações ou propagandas que foram divulgadas no período eleitoral como inteligência artificial, elas devem estar gravadas com essa informação, feita por inteligência artificial, para as pessoas saberem daquilo, para que a pessoa age de boa fé. A inteligência artificial ela tem exercido um poder enorme, não apenas na deepfake, né, na coisa que eu acabei de falar, a imitação de alguém, mas também no próprio reprodutor de informação. Existem também as click farms, né, que nós chamamos, são fazendas de cliques, que são muitas vezes a compra de uma contratação para que haja likes em massa para que aquela pessoa repercuta mais na internet. Essa prática também é criminosa. Então, é importantíssimo que o eleitor ele busque a fonte da informação, que ele busque se informar por veículos que têm compromisso com a verdade, né? Tradicionalmente compromisso com a verdade, né? Que são os veículos tradicionais de informação. É importante que o eleitor ele veja se aquela chamada daquela propaganda não está muito escandalosa, não quer mexer com as paixões, com as emoções dele. É importante também isso, porque a propaganda que quer só mexer com a emoção do candidato, do eleitor, muitas vezes é uma informação falsa. Então, a pessoa tem que desconfiar e já ficar com o pé atrás com aquela determinada informação. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Felipe Menezes, ele que é mestre em Direito Digital e dá aula na Uninasal de Caruaru. Professor, muito obrigado pela sua participação e por essas dicas tão importantes na véspera aí da eleição. Eu que agradeço, que todos possam fazer a sua votação e exercer sua cidadania em paz. Grande abraço. Olha só, ainda falando de eleições, no Rio de Janeiro, desde que começou a campanha eleitoral, um candidato é vítima de violência a cada 4 dias. Quem traz as informações agora é o repórter Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Desde o início das campanhas nas ruas, pelo menos 11 candidatos foram alvo de algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro.
Em média, esse tipo de episódio acontece a cada 4 dias. Devido a esses casos frequentes, o Tribunal Superior Eleitoral definiu a atuação das 3 Forças Armadas durante o primeiro turno, além de alterar 53 locais de votação no estado, o que impactará mais de 170 mil eleitores. A troca foi motivada por um estudo feito pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional da Corte. A presença dos militares nas eleições foi solicitada em conjunto pelo TRE do Rio e o governo do estado. Ao todo, 32 cidades contarão com a companhia do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além da capital, a lista conta com 15 municípios da região metropolitana, sendo 9 da Baixada Fluminense. A Marinha vai auxiliar na região costeira, em especial no sul do estado, como Paraty e Angra dos Reis. Bom, e agora a gente muda de assunto porque é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais nesta sexta-feira. E olha só, a gente começa aí com um vídeo lá do Rio de Janeiro, que está divertindo aí o mundo inteiro. Isso porque um homem fantasiado de Bumblebee, um personagem aí do filme Transformers, ele tropeçou e caiu em uma festa infantil e a cena foi muito engraçada. Vamos conferir. O homem fantasiado de Bumblebee em uma festa infantil tinha um único trabalho: divertir as crianças. Mas um tropeço inesperado do boneco com mais de 3 metros de altura foi muito além e divertiu até os adultos. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. O vídeo compartilhado na internet ainda mostra as pessoas correndo para socorrer o homem, que com a queda teve partes da fantasia se desmontando. Nas redes sociais o vídeo viralizou e as pessoas até se dizem interessadas em contratar o novo Tom Bobby, fazendo menção ao nome do personagem no filme Transformers. E olha só, um homem parou, para abastecer em um posto de gasolina e deixou o carro aberto. E quando ele voltou, ele se deparou com uma surpresa dentro do carro. Nada mais, nada menos do que um pitbull. Dá só uma olhada. O caso aconteceu em Cidade Ocidental, Goiás. O vídeo mostra os bombeiros ao lado do veículo tentando retirar um pitbull que havia invadido o carro e com muito cuidado os homens capturam o animal. Mas o susto do dono do carro certamente foi grande. O rapaz havia parado no posto, descido do automóvel e deixado a porta aberta enquanto abastecia o veículo. Ao retornar, ele encontrou um pitbull sentado no banco de passageiros, provavelmente tentando se refrescar devido ao ar-condicionado que estava ligado. Com medo de ser atacado, o homem disse que preferiu não tentar retirar o cachorro e chamou os bombeiros. No fim, o dono do cão não foi localizado e ele foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente da cidade. Olha, e hoje o vídeo de uma tragédia também viralizou na internet. Um barco que virou em um lago lá no Congo e deixou 78 pessoas mortas. Nós vamos ver essas imagens muito tristes. O vídeo mostra o momento em que um barco lotado vira em um lago. O acidente aconteceu na República Democrática do Congo nesta sexta-feira. O barco virou a cerca de 700 metros do porto e ficou de cabeça para baixo. Segundo informações do governador da província de Kivu, o número de pessoas que estavam a bordo era de 278. Infelizmente, cerca de 78 pessoas morreram afogadas e outras 60 foram resgatadas com vida até o momento. As causas deste acidente ainda estão sendo investigadas, mas a probabilidade é que tenha sido por conta da superlotação. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações aqui no estúdio é o nosso repórter, o Fernando Jesus. Seja muito bem-vindo, Fernando, aliás, trazendo uma notícia aí para trazer esperança para a torcida do Palmeiras. Isso porque um ídolo pode voltar, quem sabe, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e boa tarde a você que nos acompanha. Estamos falando do atacante Gabriel Jesus, ele que já disputou 2 Copas do Mundo e o Palmeiras procurou o Arsenal da Inglaterra para tentar contratar o atacante. E o jogador é um grande sonho do Alviverde para a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025. Os rumores começaram quando o Palmeiras postou uma foto em suas redes sociais.
Na foto, o meio-campista Rafael Veiga estava fazendo a sua chuteira de telefone. Uma referência ao Alô Mãe, icônica comemoração do atacante Gabriel Jesus. Nos comentários, o meio-campista do Verdão mencionou o atacante do Arsenal. Nos últimos dias, o time paulista entrou em contato com o clube de Londres para saber a situação do atacante. Os ingleses disseram que não têm interesse em negociar por nenhuma quantia. O jogador é considerado muito importante para o treinador dos Gunners. Se depender do time inglês, o sonho da torcida não se realizará tão cedo. A diretoria do Palmeiras acredita que, pela boa relação com o atacante, esse reencontro deve acontecer em algum momento. Só não se sabe quando. E a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro já começou. Inclusive temos jogo hoje. Às 21h30 o Grêmio recebe o Fortaleza em sua arena. E o tricolor gaúcho vai em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Amanhã o Atlético Paranaense recebe o líder Botafogo na Liga Arena às 16h30. Ainda às 16h30 temos Galo e Vitória lá na Arena MRV. E no mesmo horário, RB Bragantino e Palmeiras em Bragança. Mais tarde, às 19 horas, a bola rola em 3 confrontos. Bahia e Flamengo lá na Arena Fonte Nova, Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal e o Corinthians vai receber o Internacional na Neoquímica Arena. E o Timão precisa dos 3 pontos também para se afastar da parte de baixo da tabela, além de depender da derrota de outros clubes. E para encerrar a rodada, Vasco da Gama e Juventude se enfrentam às 21 horas em São Januário. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado aí pelas informações, obrigado por você, né, pela sua audiência. Uma ótima tarde e um ótimo fim de semana. Até mais.